Abençoastes, Senhor, a vossa terra, restaurastes os destinos de Jacó, perdoastes a culpa do vosso povo e esquecestes todos os seus pecados. Desde o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o justo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos todos vós que nesta manhã vos fazeis peregrinos de Fátima. Saúdo também a todos os que, onde quer que estejais, acompanhais a transmissão desta celebração. Este é o primeiro dia da dita novena de Natal, em que a Igreja nos convida a prepararmos-nos mais proximamente para celebrarmos o nascimento de Jesus. Abramos os nossos corações para que Ele possa aí ser gerado, a sua presença aí possa ser gerada pelo Espírito Santo que nos habita. Num instante de silêncio, reconheçamos-nos pecadores e invoquemos a misericórdia do nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus, Criador e Redentor do gênero humano, que no seio da bem-aventurada Virgem Maria quisestes realizar o grande mistério da encarnação do Verbo, ouvi a nossa oração e concedei que o vosso Filho unigênito, feito homem como nós, nos torne participantes da sua vida divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacob chamou os seus filhos e disse-lhes: Reuni-vos e escutai, filhos de Jacob. Escutai, Israel, vosso pai. Judá, os teus irmãos hão de louvar-te. A tua mão pesará sobre a cabeça dos teus inimigos, e os filhos de teu pai hão de inclinar-se diante de ti. Judá, tu és um leão novo. Voltaste, meu filho, com a tua presa. Ele dobra o joelho e deita-se como o leão ou como a leoa. Quem o fará levantar-se? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem os povos hão de obedecer. Palavra do Senhor. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Deus, concedei ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Os montes trarão a paz ao povo e as colinas a justiça. Ele fará justiça aos mais humildes e salvará os indigentes. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. O seu nome
será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações, todos os povos o hão de bendizer. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo governais com firmeza e suavidade, vinde ensinar-nos o caminho da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naason. Naason gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe Boz. Boz gerou de Rute Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei David. David, da mulher de Urias, gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asá. Asá gerou Josafate. Josafate gerou Jotão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do desterro da Babilônia. Depois do desterro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim.
Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliude. Eliude gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas estas gerações são, de Abraão a David, 14 gerações. De David ao desterro da Babilônia, 14 gerações. Do desterro da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Caríssimos, vós todos que aqui estáis, vós também que nos acompanhais, onde quer que seja, este passo do Evangelho de São Mateus é o início do Evangelho de São Mateus que nos coloca hoje diante da genealogia que conduz de Abraão até José, esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, chamado Cristo. Uma genealogia dividida em 3 períodos de 14 gerações. Vamos a isso. Vamos ao início de cada um destes períodos de 14 gerações. Vamos encontrar o que somos chamados a ser e a viver, refletindo apenas sobre estes 3 acontecimentos geradores. Abraão gerou Isaac. Abraão. Que personagem, Abraão. O homem silencioso que à noite olhava ao céu e que nas tardes do deserto acolhia os viandantes, acolhendo-os como hóspedes. Acolheu o próprio Deus. E de Deus recebeu a promessa de uma descendência. E ele, com Sara, sua esposa, estéreis, alcançaram de Deus o filho prometido, o filho impossível que Deus lhes deu. Assim começa a história da genealogia de Jesus. Começa neste personagem e sua esposa, um casal estéril, a quem Deus deu gerar. Isaac, Jacó, ouvimos Jacó a despedir-se dos seus filhos na primeira leitura e a instituir Judá como aquele em cujas mãos ficaria o cetro que não lhe pertencia, mas que ficaria entregue à tribo de Judá até que viesse aquele a quem o cetro pertencia. E esse aquele a quem o cetro pertencia, porventura, Jacó pensava no rei David, o início do segundo período das 3 séries de 14 gerações. Mas nós, lendo hoje, sabemos que aquele que havia de vir, a quem pertence o cetro, é o próprio Jesus Cristo, que está no termo das 3 séries das 3 gerações, de 14 gerações. A segunda série começa em David, precisamente. O rei David, o grande rei da história de Israel, o fundador da dinastia, David. O rei, diz-nos Mateus, que da mulher de Urias gerou Salomão. Salomão é filho do pecado. David, o grande rei, desejou a mulher de Urias, consumou com ela o adultério, deu ordens para matar
o seu legítimo marido Urias. Que diferença entre Abraão e David, o silencioso, o peregrino David, Abraão, e o grande rei, grande pecador, também grande penitente. Mas na genealogia de Jesus, no início da segunda série de 14 gerações, está este acontecimento em que se consuma toda a maldade do coração humano. Salomão é filho disto. E isto entra na geração de Jesus, entra na genealogia de Jesus. E esta segunda série de 14 gerações, marcada por estes reis todos que se sucederam, tantos foram violentos, tantos foram prepotentes, tantos foram causadores de injustiça, de opressão do seu próprio povo, tantas vezes. Isto está na ascendência de Jesus. E está a consequência disto. A terceira série de 14 gerações começa no desterro. O desterro. Um povo que é levado para o exílio da Babilónia, onde faz a experiência tremenda, cai em si, cai na conta do mal que fez ao longo das gerações e abre o seu coração num imenso desejo de regresso a Jerusalém, à sua terra, ao seu templo, à sua cidade. Este povo que no desterro se regenera. E na genealogia de Jesus entra esta ânsia de regresso, esta ânsia de templo, esta ânsia de Deus. E esta ânsia vai crescendo dentro do tempo, ao passar das gerações, até que de Matá nasce Jacó, e Jacó gera José, que desposa Maria, grávida de Jesus, aquele que era o esperado. Faz-nos bem compreendermos que tudo o que se passa no teatro íntimo da alma de cada um de nós faz parte, está integrado nesta história que, no entanto, gerou Jesus. Faz-nos bem perceber que toda a nossa obscuridade, todo o nosso sofrimento, o nosso pecado, as nossas esperanças, a nossa esperança, as nossas traições, como a nossa fidelidade, tudo entrou, tudo fez parte desta história de Deus com os homens, que nunca deixou, por maior que fosse a traição do povo, de ser história da salvação. E em Jesus, essa fidelidade de Deus à promessa feita a Abraão e renovada, vezes sem fim, ao longo dos séculos, em Jesus, essa promessa faz-se gente, faz-se pessoa humana, ser humano como nós, homem como nós, encarnado, assumindo a nossa carne com todo o peso que a nossa carne significa. A carne em que nos sentimos sofrer, adoecer, envelhecer, a carne com que amamos, a carne com que nos damos, a carne em que nos recusamos, esta carne que nós somos, esta carne que significa tudo aquilo que estas 14 vezes 3 gerações viveram. É o que significa a nossa carne que Jesus fez sua, o sermos carne, como Jesus se fez, o Filho de Deus, no ventre da Virgem Maria. Nestes momentos difíceis que a história atravessa,
como nos faz bem, ou como nos pode fazer bem, e o convite é esse, a percebermos que Deus não me deixa que nada caia fora da história da salvação. Podem ser duros os tempos, a pandemia a agravar-se de novo, a memória magoada do Natal de há um ano e que se adivinha que este ano vai fazer-nos passar pelas mesmas experiências dolorosas, insuficientes, para quantos marcadas pela solidão, pela amargura. Nada cai fora da história da salvação. Deus não deixa que nada se perca. E como tudo isto entrou no processo histórico que levou ao nascimento de Jesus, tudo aquilo que agora nós vivemos e que é mais ou menos a mesma coisa, dita de outra maneira, com experiências diferentes, mas o homem é o mesmo, o ser humano é o mesmo. Como tudo isto entrou, também tudo isto que nós agora vivemos é a história da salvação. E o grande desafio para nós cristãos é sermos capazes de olhar para a experiência histórica que estamos a viver, neste momento tão difícil em que somos confrontados com a fragilidade da nossa carne, que Deus fez sua em Jesus Cristo, é olharmos para isto. O desafio é olharmos para esta situação e sermos capazes de perceber que está a história da salvação a acontecer. Que Deus inscreve nas linhas tortas deste momento palavras luminosas. E o que nos é pedido concretamente é que sejamos capazes de olhar para as linhas tão tortas da história nesta fase, nesta etapa, descobrindo o que de luminoso Deus nelas está a escrever. Nada. A história é pecado e graça, permanente diálogo entre pecado e graça, e entre graça e desgraça, entre culpa e perdão, entre vida e morte. Ao prepararmos-nos para o Natal que se aproxima, peçamos ao Senhor que nos dê a lucidez deste olhar, a lucidez de um olhar capaz de celebrar com alegria inteira a alegria do seu nascimento em nossa carne. A nossa carne é o lugar da salvação. A nossa carne que nos mergulha na história, esta carne que somos, que nos faz tomar parte na história da humanidade, é aqui, é aí que Deus acontece como história. Disponhamos-nos para celebrarmos na alegria e na esperança, de acordo com as limitações que o tempo, que a crise pandémica nos impõe, mas não nos tira a alegria da salvação, a alegria do Natal. Porventura, as restrições tornarão o nosso coração mais disponível para celebrar a alegria mais profunda, a razão mais profunda da alegria do Natal, que é o facto de, em Jesus, no ventre de Maria, Jesus ter assumido a nossa carne, a fragilidade desta carne que somos, marcada pelo pecado, mas vocacionada à eternidade. Peçamos esse dom, precisamos dele, mais do que das muitas coisas de que o Natal habitualmente se reveste. Esta é a sabedoria. Hoje, na aclamação ao Evangelho, cantamos: ó sabedoria do Altíssimo, vinde. Esta é a sabedoria do Altíssimo.
António Manuel e Hilda, há 50 anos celebrastes o sacramento do matrimónio. Nele, por ele, unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel e desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo dos vossos corações. Põe as duas mãos juntas. Não, deixa estar. Juntai as mãos com a caixa. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Põe as alianças um do outro. António Manuel e Hilda, o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece-vos este símbolo do Imaculado Coração de Maria, que se ofereceu-se à Lúcia na aparição de junho, como refúgio e caminho para Deus. Levai-o como o que a Igreja vos chama a viver nesta etapa da vida em que vos encontrais. Encontrai refúgio e caminho para Deus no Imaculado Coração de Maria. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, na expectativa da vinda do Salvador, elevemos para Ele as nossas súplicas, pedindo com toda a confiança: vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, congregai na unidade da vossa Igreja em toda a terra, fortalecei com o vosso poder o Papa Francisco e alegrai-o os que exercem os seus ministérios. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, no aniversário natalício do Santo Padre Francisco, que hoje celebramos, dá-lhe vida, saúde e sabedoria, de modo a poder conduzir a Igreja na alegria e na fidelidade ao Evangelho. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, olhai benigno para as gerações dos homens, mostrai a Israel que sois o Messias prometido e fazei que todos os povos vos conheçam. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vinde reinar para sempre sobre o mundo, afastai dele tudo o que é mau e degradante e abençoai as famílias, as crianças e os idosos. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, curai as enfermidades dos doentes, dai vista aos cegos e voz aos mudos, e olhai benignamente para os pobres. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, inspirai os planos de ação das nossas paróquias, ensinai-nos a fortalecer aqueles que sofrem e escutai as nossas súplicas pelos defuntos. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus.
Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, vinde socorrer-nos e salvar-nos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Deus menino, nascerá em meu coração. Tomai dele inteira posse, tende-o na vossa mão. O menino vem por mestre para todos ensinar, santa fé que leva ao céu, com esperança de lá chegar. Vinde, vinde, ó Deus menino, nascer em meu coração. Posse, tende-o na vossa mão. Oremos. Santificai, Senhor, os dons da vossa Igreja e pela celebração destes sagrados mistérios, dai-nos como alimento o pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor, João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós
no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Padre de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. O Senhor nos fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos profetas. O Senhor nos fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos profetas. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que nos visitou e redimiu o seu povo.
que nos dê um Salvador poderoso. Na casa de David, seu servo. O Senhor nos fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos profetas. Conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos. O Senhor nos fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos profetas.
Deus omnipotente, que nos alimentais com o pão da vida, concedei-nos que, inflamados pelo fogo do vosso Espírito, brilhemos como lâmpadas resplandecentes quando vier o Senhor. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ao despedirmos-nos, uma palavra particular ao grupo que vem da Unidade de Cuidados Continuados de Mafra. Bem-vindos. Vós representais aqui todos aqueles para quem o Natal é uma experiência difícil. Levai daqui o que este dia nos ensina, que o essencial do Natal está para lá de tudo aquilo que vos é difícil ou impossível. Que esta palavra sirva a todos nós, os que aqui estamos, e a vós que nos acompanhais, onde quer que estejais. O olhar da Mãe do Céu, por ser Mãe e ser do Céu, chega a qualquer lugar onde mora um filho seu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.